só deixando aqui avisado que esse vídeo não ficou tão bem editado como eu queria, muito porque simplesmente a tela do meu celular bugou, ficou toda bugada, toda coisada. Aí infelizmente não pude editar tanto como eu queria. Infelizmente uma parte do vídeo vai estar muito pouco editada, além de estar um pouco editado do geral por causa disso. Então, né, infelizmente não pude editar tão bem assim esse vídeo e tal como eu queria. E também eu vou meio que ter que gravar só esse áudio só, com o meu celular todo bugado, minha tela toda ferrada. Mas enfim, né, fica aí com o vídeo e falou. Mas antes de começar o vídeo, caso queira me ajudar, considere me apoiar pelo Pix no QR Code, já que, como nenhum dos meus dois canais são monetizados, qualquer valor que você estiver enviando já vai servir de grande ajuda. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quando gostamos de alguma mídia, seja ela jogos, HQs, mangás, animes, filmes ou até livros, é normal que queremos ver mais daquilo. Principalmente quando se trata de algo que demora de um bom tempo a ser feito. Quando falamos de mídias que realmente levam um certo tempo, na maior parte das vezes, para ter uma continuação ou expansão daquilo. Então, a nossa ansiedade quando a gente tem a confirmação do próximo filme que você viu e gostou, vai ter continuação, ou a data da nova temporada do anime que você gosta, é anunciada, ou série, ou o mangá que você leu e ganha confirmação que vai ter um anime e você quer saber como vai ser a adaptação dele. Ou então, daquele jogo que você está muito animado para jogar depois de ter visto o trailer de anúncio em uma conferência e quer ver muito como ele vai ficar e se realmente vai ser bom. E se tu for otário, vai comprar um jogo na pré-venda em pleno 2025. Mas claro, tem histórias por aí que funcionariam bem melhor se fosse de forma mais fechada, né? E saber se quando parar. The Walking Dead Supernatural, por exemplo. Tem muitas obras aí que muita gente iria preferir que não tivesse nenhuma forma de continuação do que ter continuado da mesma forma que continuou. Mas isso aí já é outro assunto. Mas enfim, o hype é realmente uma armadilha muito forte em todo tipo de mídia que tem um público ali. Por isso que às vezes a nossa vontade de finalmente a gente poder ter algo ou alguma migalha de alguma franquia que somos fãs, que ao menos não temos algo bem feito, ou pelo menos de qualquer coisa há um bom tempo, que faz a gente querer realmente criar uma vontade grande de ter aquilo. E realmente às vezes é complicado que esperarmos anos e anos para a gente pelo menos ter algo novo de uma franquia que nós tanto amamos. E isso também tem no mundo dos jogos, que está cheio de franquias que tem seu público e mais que está sem algo novo já faz um bom tempo. Nem mesmo uma coletânea ou remasters lançam para dizer que tal empresa lembra do jogo ainda. Ou só lançam coisas como coletâneas mesmo, como Castlevania com a Konami. E quanto a Capcom com a série Fi do Kabum Games, até hoje surgiu um rumor aí que vão fazer um suposto remake do primeiro jogo, mas até hoje nada. Mas tem aquelas empresas que não esperam nem dar 2 anos direito e já estão lançando uma sequência de um título dela. Todas essas como Activision, Ubisoft e EA que lançam cada ano um jogo novo de uma franquia dela. O que parece ser bom, né? Já que a franquia tá tendo um jogo novo todo ano, não é mesmo? Já tá garantindo um jogo de uma franquia que você gosta todo ano, né? E pelo menos eles vão ser bons, né? Bom, não exatamente. Bom, um jogo mudar um pouco na sua sequência pra mim não é tanto assim um problema. Já que é meio difícil você mudar uma franquia o suficiente, no meio termo suficiente para que não desagrade tantas pessoas e seu público. A menos que essas poucas mudanças sejam o suficiente para piorar em relação ao jogo anterior. Só que você lançar o mesmo jogo no mesmo molde a cada ano sem falta e ainda piorando nessas mecânicas a cada jogo que passa, aí sim, isso é bastante problema para mim. Uma dessas empresas é a Ubisoft, que ficou bastante conhecida por conseguir fazer suas prováveis 2 franquias mais amadas pelo público já ficarem insuportáveis para muitos. Por um certo tempo, e acho que ainda hoje, só existiam 2 franquias na Ubisoft, Assassin's Creed e Far Cry. E inclusive o Far Cry 4 ganhou uma live action na vida real recentemente. Mas falando do Far Cry 4, o Far Cry 4 foi meu primeiro Far Cry. E por mais que até curta ele, eu mexi bem menos enjoado de ficar jogando o 3 do que o 4. Não sei dizer o porquê exatamente, mas me animou bem mais de ficar jogando o 3 do que o 4 na época. Mas já acho que foi porque lá foi a vez que a Ubi estava fazendo algo que ia além do que só repetir o que deu certo. Já que lá eles não só estavam com um bastante empenho de criar aquele jogo, mas como também eles tentaram mudar bastante coisa, aprimorar bastante coisa do segundo jogo. Então naquela mudança que eles fizeram lá no 3, basicamente foi o suficiente para realmente fazer o perfeito entre mudar e também manter. Chega naquele meio termo suficiente, ainda adicionando bastante coisas novas para aquele jogo e aprimorando muito o que tinha do jogo anterior.
sem mudar muito, mas também mudando o suficiente para realmente dar jus a uma sequência. E uma das coisas que mais deram certo naquele jogo foi o seu vilão, que por mais que nem seja realmente o vilão final daquele jogo, o Vaz é provavelmente uma das primeiras coisas que muita gente pensa sobre vilões em jogos. É justamente ele que, de tão único e tão memorável que foi o Vaz, que ele se tornou um dos vilões favoritos de muita gente por aí. E a Ubisoft, vendo como o Vaz e toda a sua fórmula que o 3 usou deram tão certo, que tentando replicar em alguns anos, seguindo no Far Cry 4 como o Pagamin, e realmente eu gosto do Pagamin como vilão e tal no 4, e acho que ele é uma das melhores coisas, se não a melhor coisa daquele jogo. Aí a Ubisoft tentou replicar mais uma vez de um grande vilão no Far Cry 5, dessa vez tentando se basear em alguém real para isso, em um caso real que ocorreu na América. Assim fazendo o jogo Suicide, que sinceramente foi bem qualquer coisa e nem de fato aquela história daquele jogo chega a ser alguma coisa inclusive. Aí lá no New Dawn foram fazer aquelas duas vilãs lá que são irmãs e que também acho que são bem dance também. Aí a Ubisoft foi alta e postou um baita de um ator que é o João Esposito, mas tirando a atuação dele e o personagem em si não é nenhum Vaz e nenhum Pagamin. Mas eu acho que ele já acima dos jogos, por exemplo, e dos restos dos outros vilões. Mas mesmo assim, nada perto de ser um Vaz ou um Pagamin não ainda na franquia. A Ubisoft tentou replicar o Vaz, mas nada perto, nada no mesmo nível ou melhor. Mostrando que o Vaz não era o tipo de vilão facilmente replicável. Mostrando também que o personagem também era muito único, então era difícil você tentar simplesmente replicar na mesma série um vilão parecido igual ele. Assim como o próprio Far Cry 3 em si, em que nenhum outro Far Cry que veio depois conseguiu chegar perto do que foi o 3 e seu impacto. Já que em curtos períodos era lançado um Far Cry que não diferenciava muito e nem melhorava ou modificava o que já tinha. Talvez o Far Cry mais diferente que já lançaram tenha sido o Primal, que em questão de molde em si, do como funciona o jogo, não diferenciava muito além de toda a estética e mecânicas mais voltadas para, já que a história do jogo se passava ali literalmente na Idade da Pedra. E até onde eu sei, esse jogo parece que realmente não fez lá tanto sucesso assim. Bom, pelo menos Far Cry até o momento demora pelo menos uns 3 ou 2 anos para lançar um jogo novo. E a Ubisoft ainda erra. Mas com Assassin's Creed parecia que a franquia não estava sabendo mais como inovar no seu gênero de stealth. Até que foram colocando algumas mecânicas de RPG até a franquia se tornar completamente um RPG de ação por completo. Um RPG de ação bem genérico inclusive. Mas pra mim essa mesmice da franquia foi pegando cada vez mais a cada jogo novo da saga. E sinceramente, pra mim a única vez que essa nova fase da saga só conseguiu ser minimamente interessante foi no Origin. De resto, o motivo da Ubisoft ter quase falido vai muito além. Que como isso aqui não é um vídeo sobre a Ubisoft em si, então eu não vou falar tão profundamente sobre isso. Mas pra mim não tem como dizer que essa saturação das franquias da Ubi, essa mesma saturação das franquias da Ubi, fez muito decair a vontade do público em se interessar realmente como se interessava antigamente pelos jogos da Ubisoft. Que para uma franquia grande como a SEI e Far Cry, as vendas não seguraram muito bem a queda da Ubi. E mesmo que jornalistas, entre aspas, gamers, tenham falado que esses últimos jogos foram um enorme sucesso, no fundo você sabe que não foi tão bem assim. E agora a Activision com Call of Duty. Cara, se eu já acho meio complicado a NetherRealm, que pega o Mortal Kombat, dando serviço e atualizações pro jogo uns 2 ou 3 anos, com 2 seasons, com 40 convidados, depois larga a mão do jogo pra já planejar outro Mika, meu amigo, a Activision com COD é todo ano isso no pique FIFA. Tirando algumas exceções aí ou outra, é basicamente todo ano já lança um código novo e recebe algumas atualizações por um ano, depois já vai para outro código, já vão Activision já pensa no outro código, as atualizações para outro código e deixa o jogo anterior que lançou do ano passado de lado. E isso até que meio que deu certo, já que realmente saiu códigos bons e que a galera gosta no meio, apesar na questão de quem era do competitivo tendo que ir para um código novo que tem que se acostumar com umas mecânicas meio diferentes todo ano que passa. Além até de quem que não era tão do competitivo, mas também jogava online, geralmente ficava sem muito player jogando a cada momento, já que a boa parte da player base já tinha ido pro outro COD. Meio que foi assim, até o próprio fã de COD não aguentar nem ver mais COD na frente dele. E nessa Activision querer fazer cada jogo COD novo a cada ano em estúdios diferentes,
Fez então nascer o tão odiado COD Modern Warfare 3 de 2023, que foi feito em apenas um ano. Originalmente esse COD seria uma DLC do Modern Warfare 2 Reboot, só que ele acabou sendo catalogado como um jogo novo. Mas o mais bizarro é que ele ainda é catalogado como uma DLC do COD Reboot 2. Mas ele foi vendido como um jogo completo por R$300 na época. Que, como eu havia falado antes, ele foi feito em um prazo muito curto, que não só resultou com um jogo de pouco conteúdo, mas como um jogo com uma das piores campanhas, se não a pior campanha de todos os CODs, por ela ser tão diferente de Battlefield. No caso de COD, a campanha sempre foi uma parte bem importante do jogo e no total, além do online. Então assim, o COD ter uma campanha pelo menos decente sempre era o esperado. Só que esse COD não teve, então assim, realmente é bem preocupante esse COD ter uma campanha tão curta e tão medíocre assim. Isso foi uma burrada da própria Activision, que de agendamento, que no meio de tanto jogo sendo produzido com os Warzone da vida, e acabou que embaralhou simplesmente tudo. E no ano que seria feito mais um COD, acabou que nenhum desenvolvedor tinha um COD pronto. Então eles foram lá, apressaram um jogo que seria uma DLC, mas foi lançado como um jogo completo. Então, existem os jogos standalone, que são DLCs que não necessitam necessariamente de você ter o jogo original para você jogar. Como o jogo do Homem-Aranha, do Miles, ou aquele jogo que era uma DLC do Saints Row. A questão é que DLCs standalone, elas têm um certo capricho em fazer e ter uma certa duração, pelo menos, né? Além de que, pelo menos na boa parte, elas acabam sendo mais baratas que o jogo inteiro. Só que além do jogo ter lançado a um preço de jogo inteiro, ele tem uma campanha muito curta de 2 ou 3 horas se você não for jogar rushando. A Activision de sempre lançar um jogo novo da mesma franquia todo ano fez apressar a produção de um jogo que nem ao menos o jogo inteiro seria, mas foi lançado ao preço de um jogo inteiro e ainda inferior de conteúdo até mesmo por uma DLC. E agora, com o lançamento do Battlefield 6, você provavelmente viu muita gente mais arrepada por Battlefield 6 do que um COD Black Ops 7. Então dá pra saber que pelos últimos anos a recepção da fanbase de COD a Call of Duty não foi uma das melhores, né? Battlefield, que teve seu último jogo lançado em 2021, há 4 anos atrás, esse que foi bem ruim, mas com o seu último jogo da franquia principal lançado lá entre 2018, há 7 anos atrás. Aí tu vai lá assim ver quanto que tá de acesso a cada jogo. Aí tu percebe muito bem como o Battlefield está sendo bem mais jogado do que qualquer beta que o COD fosse lançar. Brutal. Enfim, é uma chuva de fatores para fazer as pessoas estarem mais hypadas para um Battlefield do que um COD novo. Mas já acho que o fato de já ter feito certo tempo que a gente não tem um BF novo, e COD sempre lançando a cada ano com um jogo mais ruim e medíocre que o outro, todo ano, sinceramente acho que isso tem uma parcela de culpa. Bom, ia falar da EA com o FIFA e a SNK em um certo tempo dela, só que acabou que esse vídeo tá ficando bem longo, e assim, eu tenho que postar esse vídeo logo. Então acabou que eu vou ter que encurtar um pouquinho, né? Já que eu tô um bom tempo de não ter postado o vídeo e, né, eu preciso postar um vídeo, né? Enfim, então acabou que eu vou deixar esse assunto já para o próximo vídeo, fazer uma parte 2 talvez desse vídeo. Mas enfim, né? De qualquer forma, espero ter gostado. Realmente tô tentando, depois de tanto tempo, postar mais vídeos para esse canal. Quem sabe eu tento comprar outros conteúdos mais variados aqui, tipo um jogo do Lego, que eu acho que vai precisar um remake. Não vou falar qual exatamente, mas acho que tem um jogo Lego por aí, muito aclamado, que eu gosto também, mas eu acho que poderia ser bem melhor vendo como são os últimos Lego ultimamente. Mas enfim, vou deixar esse assunto para o próximo vídeo. Mas enfim, né, de qualquer forma, espero ter gostado no geral desse vídeo, né, tenha ajudado, compartilhe se quiser. Me apoiem no Pix também, já que esse canal não é monetizado, meus dois canais são monetizados. Mas enfim, né, espero ter gostado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, caso queira. Bom, até outro dia e fique com Deus.